Hoje a gente vai fazer a correção de 4 questões que foram colocadas no caderno de questões que vocês receberam. Vamos lá então. Sobre as linguagens verbal e não verbal, é incorreto afirmar que. Então, é para marcar a resposta incorreta. E das 4 alternativas que são colocadas aqui, a incorreta, a letra A, diz o seguinte: são utilizadas para criar atos de comunicação que nos permitem dizer algo. Está correto. O que são atos de comunicação? A comunicação que nós estabelecemos com as pessoas, com os nossos pares. São atos de comunicação. E eles podem se realizar por meio de gestos, por meio de um texto escrito, por meio de um desenho, por meio de uma cor. Tudo dentro daquilo que nós já discutimos sobre a linguagem, que ela tem um sentido bem amplo. Então, tanto verbal quanto não verbal são utilizadas para criar esse ato de comunicação à medida que alguém queira comunicar com outros, e então vai se utilizar de elementos verbais, elementos não verbais, ou utilizar os dois conjuntamente. Letra B. A linguagem verbal utiliza qualquer código para se expressar, enquanto a linguagem não verbal faz uso apenas da língua escrita. Esta é a resposta que deve ser marcada, porque ela contém um texto incorreto, já que diz que a linguagem verbal utiliza qualquer código e a linguagem verbal não utiliza qualquer código. Nós já falamos isto, que as linguagens têm seus códigos e o código da linguagem verbal é a palavra, seja ela escrita ou falada. E aqui diz que a linguagem verbal utiliza qualquer código. Então, é a mesma coisa que dizer que o gesto, que a cor, que o desenho tem relação com o verbal. E o verbal está restrito à palavra. Ainda diz mais, enquanto a linguagem não verbal faz uso apenas da língua escrita. Que eles trocaram, na verdade, o que é da natureza do verbal e do não verbal, porque diz que o não verbal faz uso apenas da língua escrita. E também não é verdade. O não verbal é até bastante amplo. As linguagens não verbais, elas são muito mais amplas do que o verbal. Então está incorreto aqui. A letra C diz: a linguagem não verbal é aquela que utiliza qualquer código que não seja palavra, enquanto a linguagem verbal utiliza a língua, seja oral ou escrita, para estabelecer comunicação. Então isto aqui está correto. A letra D também está correta, diz: a linguagem verbal e não verbal, quando simultâneas, colaboram para o entendimento do texto, porque há textos construídos só com elementos verbais, textos construídos com elementos não verbais, textos que se utilizam de códigos do código verbal e de códigos não verbais também. Vamos para a próxima. Aqui nós temos um cartaz aqui publicitário. Eu vou colocar aqui o apontador laser. E nesse cartaz nós temos alguns elementos. Nós já podemos visualizar que esse texto ele foi construído utilizando elementos verbais, como aqui a palavra açúcar, mude sua embalagem, e elementos não verbais. Aqui eu já antecipo a vocês que é um adoçante. A embalagem de um adoçante visto de lado, bem fininho, enquanto essa saca de açúcar, aqui o formato dela, formou uma barriga, aqui um umbigo. Então, quando nós olhamos, nós já vemos esse elemento engraçado, o que já nos conduz a uma leitura. Então, o açúcar, ele pode produzir uma barriga aqui como esta. Pode engordar. E o adoçante aqui, fininho. Qual será a intenção? Nós temos que ter bem claro que os textos são construídos com intenções. Todo mundo, qualquer pessoa, qualquer grupo, qualquer texto, ele é construído com objetivos. E aí vai depender do tipo de texto, do gênero de texto, para atingir um determinado objetivo, uma intenção. Isso é válido até para o que se fala, porque se diz na construção do texto. Então, ninguém constrói um texto, seja ele verbal ou não verbal, se não for com o objetivo de uma interação e de uma comunicação. Vamos à questão para isso se tornar mais claro para nós.
O texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte mote: mude sua embalagem. A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos verbais e não verbais com vistas a. Então são recursos expressivos verbais. Palavra açúcar, mude sua embalagem. Não verbais, a própria saca de açúcar, o adoçante colocado aqui. O que será que quer dizer mudar esta embalagem para não ficar desta forma e ficar desta outra? Será que é isso que se quer? Vamos ver. A questão nos coloca aqui 5 alternativas. Então, com vistas a ridicularizar a forma física do possível cliente do produto anunciado, aconselhando-o a uma busca de mudanças estéticas. Talvez a mudança de estética esteja correta nessa alternativa, mas a palavra ridicularizar a forma física do cliente, tentar vender um produto e já ridicularizar o público-alvo, né? Essa questão aí, acredito que não seja essa a questão. B. Enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis, reforçando tal postura. Tem uma coisa que me coloca na dúvida para essa questão. Enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis. Será que a sociedade contemporânea busca tantos hábitos saudáveis assim? E já que se trata de um texto publicitário, o objetivo também é vender algo, não é? C. Criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, propondo a redução desse consumo. Não sei, porque tanto o açúcar aqui, ele é industrializado, quanto o próprio adoçante é industrializado. D. Associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante. E. Relacionar a imagem do saco de açúcar a um corpo humano que não desenvolve atividades físicas, incentivando a prática esportiva? A resposta correta aqui é a letra, que vai ficar em vermelho agora, D. Associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante, já que se trata de uma propaganda. Aqui a questão que está em jogo é a saúde de uma certa forma, mas não buscando querer saber se o adoçante é ou não também saudável, mas e sim o interesse e o objetivo de vender o produto, que é o adoçante. Então, a própria forma da embalagem do adoçante ali, colocado de lado, visto de lado, mais fino, digamos, magro, em relação à saca de açúcar, nos demonstra isso. Então, a publicidade, ela tem muito dessa característica de tentar vender um produto como algo positivo, mas utilizar também do humor, se utilizar da capacidade de criação, do uso das linguagens, aqui de elementos verbais e não verbais, e se tornou realmente um texto bastante interessante. Embora eu repita, aqui o objetivo é nós analisarmos o texto, e não se a propaganda ou se o produto ele realmente. Aqui novamente algo relacionado à publicidade. E diz o seguinte: nós vemos pés aqui numa posição que nos lembra os pés de um cadáver. Ainda mais com essa etiqueta aqui que diz Noites do Terror, que dentro de um necrotério, os corpos eles acabam ficando dessa forma identificados às vezes por etiquetas. E tem uma frase também aqui. Então nós temos elementos novamente verbais aqui, Noites do Terror e quem é morto sempre aparece, e elementos não verbais. E aqui, quem é morto sempre aparece, um trocadilho também em relação a uma frase que eu não sei se vocês conhecem, quem diz quem é vivo sempre aparece. No caso aqui de quem é morto sempre aparece. Então, vamos à questão aqui para a gente tentar entender, né, Noites de Terror, do que se trata. O anúncio publicitário é um anúncio também, tá? Está intimamente ligado ao ideário de consumo, quando sua função é vender um produto. No texto apresentado,
utilizam-se elementos linguísticos e extralinguísticos para divulgar a atração Noites de Terror, de um parque de diversões. O entendimento da propaganda requer do leitor. Então, se trata de um texto publicitário para vender as atrações de um parque, né? De um parque de diversões que tem atrações de terror. Então, Noites de Terror. Por isso o trocadilho com quem é morto sempre aparece, já que se trata de terror, trazer essa imagem, essa ideia da morte, do medo, da noite, do terror, não é? E quando diz aqui elementos linguísticos, o linguístico, que vem de língua, palavra linguística vem de língua, diz respeito às palavras, às frases. E os elementos extralinguísticos são os que têm a relação com as outras, a linguagem não verbal. No caso aqui, como os pés foram utilizados aqui, ou mesmo como a posição em que os pés estão, para lembrar a posição de um morto. Então, vamos lá. O entendimento da propaganda requer do leitor: a identificação com o público-alvo a que se destina o anúncio. A identificação com o público-alvo a que se destina o anúncio. Eu li como uma pergunta, mas na verdade é uma frase declarativa, né? B. A avaliação da imagem como uma sátira às atrações de terror. A sátira, ela busca algo engraçado, né? Digamos assim, as brincadeiras. Será que isso que se quer em relação às atrações do parque? C. A atenção para a imagem da parte do corpo humano selecionada aleatoriamente. O aleatório que podia ser a cabeça aqui, podia ser os braços, ao invés desses pés. Então, podia pegar qualquer parte do corpo que se teria qualquer efeito. Será que é isso? D. O reconhecimento do intertexto entre a publicidade e um dito popular. E o dito popular seria: quem é vivo sempre aparece, mas eles fizeram aqui um trocadilho, trocaram a palavra vivo pela palavra morto, que se associa a esses pés aqui, que nós só vemos os pés, mas sabemos que se trata de um corpo inteiro, né, de uma pessoa morta. E a percepção do sentido literal da expressão Noites de Terror, equivalente à expressão Noites de Terror. A resposta certa é a letra, vai ficar em vermelho, a letra D. O reconhecimento do intertexto entre a publicidade e um dito popular. O que significa aqui a palavra intertexto? Inter significa entre, então a relação entre os textos, que seria no caso, o quem é morto sempre aparece, apesar do trocadilho com a palavra vivo, e a publicidade o que se quer, né? Já que se trata da propaganda da propaganda sobre um parque de diversões, que vai apresentar atrações de terror. Então, esse intertexto, também aí eu faço referência à palavra intertextualidade, é a relação entre os textos. No caso aqui da publicidade com o texto que é o ditado popular, que foi usado de uma forma bastante inteligente, apenas fazendo trocadilho, né? Quando aparece uma pessoa, quando é que se usa essa expressão geralmente? Quem é vivo sempre aparece. Quando alguém que nós conhecemos e nós não vemos há muito tempo aparece de repente. Nós encontramos, essa pessoa vai nos visitar e a gente pode dizer: quem é vivo sempre aparece. Só que aqui foi feito o trocadilho: quem é morto sempre aparece, porque se trata de um parque de diversões ali que vai oferecer atrações de terror, tá? Então, a intertextualidade e o intertexto são essas relações entre os textos. Vamos agora a mais uma questão aqui. Leia o texto abaixo, né? Em volta das bicas era um zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após outros lavavam a cara, incomodamente debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam de prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco.
Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, forçando e fungando contra as palmas das mãos. As portas das latrinas não descansavam, era um abrir e fechar de cada instante, um entra e sai sem tréguas. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou saias. As crianças não se davam ao trabalho de larir. Despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. Então aqui nós temos um trecho de um romance de Aloísio de Azevedo. Esse romance é chamado de O Cortiço. Então vamos à questão. O fragmento acima pode ser considerado narrativo, pois ocorre entre seus enunciados uma progressão temporal, de modo que um pode ser considerado anterior ao outro. B. Um típico fragmento dissertativo em que se observam muitos argumentos. C. Descritivo, pois os argumentos apresentados são objetivos e subjetivos. D. Descritivo, pois não ocorre entre os enunciados uma progressão temporal. Um enunciado não pode ser considerado anterior ao outro. Vamos ver qual é a resposta inicialmente. A resposta é a letra D. Descritivo, pois não ocorre entre os enunciados uma progressão temporal. Um enunciado não pode ser considerado anterior ao outro. Dos textos que nós estamos trabalhando, nós já falamos um pouco aqui sobre tipos textuais e gêneros textuais. Quando nós falamos de tipos textuais, nós podemos falar de texto narrativo, texto dissertativo, argumentativo, texto descritivo, por exemplo. Estes tipos textuais, eles podem compor diferentes gêneros textuais. O texto dissertativo argumentativo, por exemplo, ele é a estrutura da dissertação argumentativa do Enem, da redação que vocês terão que escrever para os que vão fazer o Enem. Então, o texto dissertativo argumentativo é um texto em que alguém expõe a sua opinião sobre algo, sobre um assunto, e tem ali que trabalhar argumentos. Espero que vocês estejam assistindo às aulas sobre redação. Já postei 2, redação 1 e redação 2. E estes argumentos são trabalhados dentro do texto dissertativo para que aquele que se expressa opinando sobre algo possa ali defender o seu ponto de vista. O texto narrativo, ele é uma história, ele tem enredo, ele tem personagens e ele tem uma progressão temporal. Essa progressão temporal, ela tem que ser entendida como os acontecimentos, os fatos são encadeados. Então, ele se inicia num estado inicial e logo depois dessa situação inicial vem a segunda situação, a terceira, a quarta, enfim, uma situação se encadeando a outra ali nas ações que os personagens fazem dentro desse texto para fazer com que o texto aconteça, que o enredo aconteça, até chegar à situação final, ao clímax, que é aquele momento mais importante do texto, e que haja o desfecho, que é o final da história. Este fragmento aqui, que vocês podem observar, ele compõe um texto maior, que é O Cortiço, que é um romance de Aloísio de Azevedo. O texto como um todo, o cortiço como um todo, é necessário que vocês entendam bem isso que eu estou explicando. Ele é classificado como um texto narrativo, como uma história. Porém, a história, na sua composição, é muito comum que os textos narrativos, as histórias, elas apresentem trechos descritivos. Já o texto descritivo, ele não apresenta essa progressão temporal. Quando se fala temporal, não é se está chovendo, se está relampejando, não. Se está se falando da passagem do tempo, do início da história até o final da história, quanto tempo se passou para que essa narrativa aconteça. A descrição, ela não apresenta essa progressão temporal, ou seja, não se percebe uma passagem de tempo. Já que
Na descrição são apresentadas a descrição de elementos que compõem essa história. Então, nós podemos aqui observar que é feita a descrição daquela cena que se acontece ali. E tudo isso que é narrado aqui, inclusive, parece acontecer simultaneamente. Então, parece que tem um olhar, o olhar daquele que observa. É comum nós falarmos que no texto descritivo nós temos aí a presença de um observador, e ele é capaz de descrever o que está acontecendo ali, de forma simultânea. Fazia a descrição aqui de algumas, do cotidiano das pessoas que vivem ali, provavelmente naquele cortiço. Então, é por isso que a resposta correta, tá, é que não ocorre entre os enunciados, aqui, em volta das bicas era um zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. O que eu leio agora como uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas não aconteceu necessariamente após o que é dito ali em volta das bicas era um zum crescente. Então é como se tudo o que nós lemos agora estivesse acontecendo ali naquele exato momento, e o observador pudesse compreender e tentasse compreender ali no cortiço aquele dia a dia dos personagens do cortiço, do cotidiano de quem vive ali no cortiço, que é aquela ideia de uma aglomeração, de algo sem muita condição sanitária, pelo que é descrito aqui. Então nós podemos fazer uma percepção e criar aqui uma imagem. Isso é muito importante para a construção do texto narrativo. Então eu repito para vocês, o cortiço ele é como um todo um texto narrativo, mas este fragmento que nós lemos agora, ele se trata de um trecho descritivo.